Oi pessoal, estamos aqui de volta para o nosso encontro, né? Demorou um pouquinho, peço desculpas a vocês, né? Eu passei por uns momentos bem difíceis, né? Eu acabei de perder o meu pai há pouco tempo e isso acabou fazendo com que eu me afastasse um pouco dos vídeos, mas agora estamos aqui de volta, né? Espero que a gente consiga até o fim do ano colocar bastante vídeos aí pra vocês, tá bom? E hoje eu trouxe um vídeo especial que vai resumir muito de tudo que nós já vimos, né? Sobre um filme aí que tá causando um monte de controvérsias, né? Principalmente entre os críticos de cinema, entre psicólogos, entre psicanalistas, que é o The Joker, do Todd Phillips, de 2019, com esse cara maravilhoso aqui, que é o Joaquin Phoenix, que fez, assim, um papel brilhante, né? Na verdade, eu acho que é a melhor atuação da carreira desse cara, que já fez coisas muito bacanas, né? Mas ele consegue dar vida de uma forma muito brilhante a esse personagem. E por que a escolha desse filme, né? Hoje, pra gente começar a retomar esses nossos encontros. Porque The Joker é justamente o oposto de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver no cinema. E principalmente porque estamos numa era onde estamos cultivando e cultuando heróis. E aí, de repente, você vai na tela de cinema e vê a construção de um super vilão. Talvez o maior, né? Talvez o mais glamourizado. E de uma forma nem um pouquinho glamourizada. Né? Porque o Coringa, ele é o retrato, né, de toda a psicopatologia que corrói hoje a sociedade e como fruto o indivíduo, né? E quando a gente começa a caminhar junto com esse personagem no arco que é construído a respeito dele, né, o primeiro sentimento que eu acho que incomoda muitas pessoas, né, porque eu vi algumas reportagens e as pessoas dizendo que não suportaram assistir o filme até o final e saíram, é a angústia. E por que a angústia, de repente, vem e bate quando a gente está assistindo um filme? Eu pensei nas palavras de um filósofo que foi contemporâneo do Lacan, Jacques Derrida. Né? O Derrida diz que assistir um filme é como fazer uma sessão de análise. Então, quantas pessoas será que não se identificaram com essa postura do Joker, né? Ou do Arthur Fleck, que é como ele começa no filme? Vão ter uns spoilers, tá? Tudo bem? E essas pessoas também não se sentiram projetadas, né? Ou representadas por essa figura do Coringa. Então, o Coringa ele começa se apresentando para nós como um indivíduo que apresenta um problema neurológico. No filme, ele não diz qual é o problema neurológico, né? Mas a gente dá uma olhadinha por aí, a gente vai ver que é a síndrome de Bloch. É isso mesmo, minha diretora? Síndrome de Bloch que a gente viu? É isso aí. Né? Que é uma ficção neuronal onde ele ri e chora ao mesmo tempo em momentos de muita tensão. Né? E no princípio a gente pensa, mas neurológico? Pois é, assim é definido no filme. Só que dentro dessa nossa conversa psicanalítica, nós começamos a entender que aquilo ali não tem uma questão neurológica ou médica, de fato. Nós estamos falando de alguém que é brutalmente destruído emocionalmente. Isso é o Coringa. Isto é o The Joker. Né? Por isso, talvez, há tantas controvérsias. Então, no começo do filme, ele já aparece no hospício, né? Lá naquele The Arkham, que é o nome da vila onde ele estava. E depois o filme dá um pulo e ele já está ali como um palhaço, o Happy, né? Que a própria mãe diz que tinha nascido para fazer as pessoas sorrirem, né? E que tinha como doença justamente esse rir histriônico, né? De alguma forma, o caminho do Coringa, no decorrer do filme,
ele nos mostra a verificação de vários termos psicanalíticos que nós já vimos aí, né? A construção dele naquela relação materna, né, onde ele vincula amor e ódio, a gente pode muito bem relacionar ao vídeo anterior, né, as posições esquizoparanoide e as posições depressivas da Melanie Klein. Né? Então, em alguns momentos ali, há um conjunto tão grande dele com a mãe, né, que ele não consegue dividir o meio, o espaço privado, do espaço público, né? O espaço que é só dele, e até que ponto aquela sociedade ali retratada no filme invade aquele indivíduo. Né? Então é interessante perceber esse primeiro ponto, que é essa relação do Coringa com a mãe. Né? É claro que vai remeter ao complexo de Édipo. Então, para muitos que acreditam que o complexo de Édipo hoje já não tem mais validade, eis aí o Coringa. Eis aí a construção do The Joker, mostrando efetivamente como alguém pode chegar a uma posição esquizoide, enfim, ali a gente vê uma mistura de patologias, né? Ainda baseado numa relação de complexo de Édipo. Então, nós temos uma confirmação. Primeiro, essa aventura familiar do Coringa, né, define principalmente a condição dele de se ligar ao mundo. E como é que ele se liga ao mundo? Da forma como ele veio ao mundo. Então, ele se liga ao mundo de uma maneira marginalizada. Ele olha ao mundo, mas ele não participa. Né? Então, a gente começa a pensar um pouco em Lacan, né? Daquele não ser no mundo, não ter um significado. Então, é assim que o Arthur Fleck, na verdade, se apresenta para nós, como um indivíduo sem uma cadeia de signos, né, que quando tenta buscar essa cadeia de signos vestido de palhaço na sociedade, a partir do momento em que ele mostra que ele é um doente, a sociedade o repele. E o repele de que forma? De uma forma extremamente violenta. Então, nós vamos pensar já em Winnicott, né, mais para frente, que diz assim: com toda a violência que nós recebemos algo, né, é a mesma violência que nós sentimos ao receber. Imagine, então, aquele personagem do Coringa, né, quando ele, como um simples palhaço, logo no começo do filme, ele tem aquela placa roubada. E aí você já percebe, né, todos os trejeitos dele correndo atrás das pessoas que roubaram dos menores, e aí quando ele leva o primeiro choque de realidade. O que vale um palhaço na sociedade? Né? O que vale um palhaço que ainda ri quando está no momento onde ele está sendo completamente destroçado? Né? E ri de uma forma completamente descontrolada. E é um riso que ao mesmo tempo lembra um choro. Então a gente tem uma divisão aí de um indivíduo que ri e chora ao mesmo tempo. Fora isso, o filme ele tem um cenário extremamente underground, para combinar, inclusive, com a própria criação do Coringa, e além da trilha sonora, que é fantástica, né? Acho que a trilha sonora ali do Coringa, ela vem para pontuar todos os momentos de tensão, os momentos de intimismo, né? Ou quando o Coringa começa a conversar com si mesmo ali de uma forma, né, dançante, que eu acho que é quando ele dança que ele entra em contato com ele, né? E de repente ele ri, chora, e ele olha para o mundo e ele não se encaixa, né? E depois ele é jogado ali para uma realidade onde ele não é filho da mãe, e aí a mãe adoece, ele perde definitivamente todo o contato que ele tem como Arthur Fleck. E quando ele deixa de ser Arthur Fleck e vira The Joker, né? Eu acho que tem um momento no filme que as coisas acontecem de uma maneira que condensa tudo. Quando ele ganha uma arma. Ele não podia ter armas. Ele ainda diz, eu não posso ter armas. E aí, no momento em que ele está no metrô e ele faz, né, um justiçamento, né, como se fosse simbolicamente uma reação dele contra a sociedade capitalista que o engole, né? Aí sim a gente tem a transformação
total, né? Quando ele de novo apanha, quando de novo ele é humilhado pelo chefe anteriormente, né? E aí ele volta, depois que ele faz aquele crime que é considerado hediondo dentro do trem, pela classe rica de Gotham, e no entanto, mas ali demonstra justamente a grande virada, né? Quando ele descobre a violência que a sociedade colocou dentro dele. Então o filme, além de trabalhar toda essa construção de um personagem psicopatológico, ele também vai mostrar a psicopatologia da sociedade e da cultura, né, que não aceitam pessoas como Arthur Fleck. E aí essas pessoas, a partir do momento em que elas não se sentem mais um ser representado, elas têm que conseguir uma nova condição de estar no mundo. E o Arthur vira o quê? The Joker, o Coringa. E aí vem aquela questão onde ele vai e se pinta de branco, e quando ele comete os assassinatos, eu falei que tinha spoiler, tá? Para quem não assistiu, enfim, talvez isso não seja o mais importante, né? Talvez isso só dê mais vontade de assistir, é isso que eu espero. E aí quando ele de alguma maneira ele passa a tinta e ele se reveste de palhaço de fato, ele ganha um novo significado, onde ele é visto. Então ele não era visto enquanto ele era só o palhaço, enquanto ele era só um comediante de stand-up, né, que tentava ter a sorte grande de um dia ir no grande programa do Bill Murray não, desculpe gente, era só o Murray, que é feito pelo Robert De Niro, né, e era um programa que ele tinha ali até uma visão paternal, né, e aí depois ele descobre que aquele próprio programa vai fazê-lo ser ridículo, né, então é justamente uma ideia ali, né, uma ideia de concentração social, onde aquele apresentador de programa faz a mediação entre o que é plausível e o que não é plausível, o que merece aplausos e o que merece risos, né, o que merece de fato ser levado com louros e aquilo que merece ser ridicularizado, né? E aí qual é a primeira atitude do Arthur Fleck como Joker? Ir ao programa no qual ele tinha sido ridicularizado e matar o apresentador, né? Fora isso, o Coringa também, voltando para a questão da sociedade, ele ganha uma notoriedade ao enfrentar de fato os poderosos, né? E ele começa enfrentando aqueles 3 caras do metrô de Wall Street, que ganham uma repercussão, e a cidade também está vivendo uma convulsão, que é a greve do lixo, né? Chamada a greve do lixo, a greve dos pobres. Os pobres ali identificados como lixo, né? E onde as pessoas que matam ricos eram vistas como heróis, né? Do que será que a gente está falando mesmo? De que sociedade? Gotham? Fica aí para vocês pensarem, né? Acredito que não é só Gotham. Acredito que o Coringa, que é ali representado de forma violenta, que depois é ovacionado quando chega às ruas e tem toda uma questão de perseguição, né? E é ovacionado pelos pobres como um herói que luta contra os senhores do dinheiro, né? Ele se torna de fato alguém que ganha um símbolo e é ouvido. Aí a gente pensa, será que para sermos ouvidos precisamos nos tornarmos The Joker? Precisamos ir para o discurso de ódio? É isso que o Coringa faz e é isso que ele questiona a todo tempo. Por isso talvez ele incomode tanto muitas pessoas, né? Agora, quanto à construção do filme em si, é uma construção muito interessante, né? O Todd Phillips, ele nunca tinha feito nada de muito relevante até o Coringa. E aí ele nos apresenta um filme muito intimista, claustrofóbico, com uma construção de personagem. Tem falhas de roteiro no filme, sim, né? Algumas passagens elas não mostram muito bem a profundidade da situação, mas eu acho que é um grande embrião de pensamento. E ali a gente vê todos os conceitos da psicanálise explícitos, né? A relação do narcisismo, do Arthur Fleck, do Coringa, em relação à própria imagem, né? A própria magreza do personagem. A gente vê a questão do tiro,
que ele dá em si mesmo, sabendo que já não tinha armas, como uma questão winnicottiana de reunificação de um novo ego para poder sobreviver. Já como Coringa, então, todas as 2 vezes em que ele vai cometer um grande delito, né, ele dá um tiro como se ele tivesse que matar algo dentro de si que tivesse sido extremamente agressivo para ele. Esses tiros são 2 tiros pontuais no filme, prestem atenção. Né? E aí, quando ele nasce como Coringa, ele recebe a visita, inclusive, daquele que dá a arma para ele. Esse fato é muito interessante no filme. E vai um outro, que é um anãozinho, né, que também representa pessoas que são completamente marginalizadas pela sociedade, né? E aí ele vai ele mata o amigo que deu a arma, que depois nega que tinha dado a arma para ele, mas ele poupa o outro. Ele tinha consciência de classe, né? Eu acho que o Coringa, além de um filme psicanalítico, como todos os filmes podem ser, eu vi algumas críticas dizendo, quem está analisando o Coringa é um pseudo-psicanalista. Psicanalista tem condição de tirar conteúdo de qualquer filme, seja o Coringa, seja o Rambo, né? Todos eles sempre vão nos trazer alguma coisa. Ok? Pensem. Assistam o Coringa. É uma grande dica que dá para alinhar muitas das nossas teorias. E a gente volta com a Melanie Klein no nosso próximo. And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?